Olá, olá, mulheres! Como vocês estão, minhas queridas? Sim, estamos iniciando essa live. Os impactos da ansiedade na autoestima. Sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Eu sou Sarai Basílio, especialista no universo emocional feminino. Terapeuta especialista no universo emocional feminino. E hoje eu trarei os meus conhecimentos sobre os impactos da ansiedade na autoestima. É um tema muito recorrente, considerando as estatísticas aqui no Brasil e os danos que a ansiedade pode causar na vida da mulher. Mas o que é ansiedade? A ansiedade é uma resposta natural do corpo diante de situações de estresse ou perigo. Mas quando é constante, é necessário, é preciso ter atenção. Em certos níveis, ela faz parte da vida e ela pode ser considerada saudável. Ela nos ajuda na pontualidade dos compromissos. Quando a gente tem um compromisso, a gente fica esperto né? Fugir de uma situação arriscada, ela é um aspecto do medo. Temor de que as coisas não saem conforme o nosso desejo. Porque qual é o nosso desejo, né? O desejo do ser humano. E principalmente nós mulheres estamos no controle de tudo. O medo é uma emoção universal, considerada entre os estudiosos como uma emoção primária. Sim, porque por conta dessa emoção, o medo, é que a raça humana, o ser humano, ele tem se preservado até o dia de hoje. Mas o medo constante, ele traz um contato excessivo com os hormônios do estresse, o cortisol e a adrenalina, produzido na amígdala cerebral, que é o nosso radar de ameaça. E aí esse radar de ameaça, quando é acionado, libera os hormônios. A amígdala cerebral, ela se localiza numa região lá no cérebro, onde se processa o medo e a raiva. E aí os comportamentos que acontecem por conta da liberação, do medo, dessa emoção, ou a pessoa ficar pronta para fugir, ou para atacar, ou para se paralisar. E aí é preciso a gente considerar a natureza feminina. Sim, a natureza feminina. O movimento fisiológico que acontece no nosso corpo, por conta da peculiaridade do universo emocional feminino. É um movimento hormonal para aquelas mulheres que são cíclicas, que começa com 12 anos, a menina, quando começa a sua primeira menstruação, a menarca, até esse ciclo, que pode ir até os 48, 49 anos, entrando numa nova fase, que é a fase da menopausa, que a gente chama de fase de transição. É um movimento constante de hormônios. São 28 a 30 dias de hormônios circulando no corpo da mulher. E o combustível do hormônio são as emoções.
E o combustível das emoções são os comportamentos. Então, a nossa fisiologia natural feminina, projetada pelo Criador, ela tem uma essência de nutrir, de gerar, de cuidado, de aconchego. Aí, falando em cuidado, quem cuida precisa ser cuidada. E nós, mulheres, estamos neste lugar do cuidado. Por isso que nós precisamos ter atenção para o cuidado com a nossa saúde integral. Não só a saúde física, mas a saúde emocional, a saúde mental, a saúde espiritual. Na sociedade pós-moderna, as mulheres assumiram outras responsabilidades. Na verdade, muitos papéis. Muitas demandas e até necessidades de sobrevivências para aquelas mulheres que são chefes de família, mulheres que fazem carreira solo, que são mães que cuidam sozinhas dos seus filhos, né? Sem a presença do pai, podemos dizer assim. E aí são muitos papéis. É mulher, é mãe, é esposa, é filha, é profissional, é a líder. São muitos papéis que hoje a mulher ela está desempenhando. E isso traz consequência. E uma das consequências, mais ansiedade, mais estresse, causando sérios danos físicos à sua saúde física, emocional e mental, causando uma desarmonia com o emocional. Faz sentido isso para você? Então, atualmente, existe um número significativo de mulheres usando ansiolítico devido aos sintomas da ansiedade, para diminuir esses sintomas. Mas é necessário buscar a causa. É necessário buscar a causa. Essa causa precisa ser investigada, precisa ser identificada e precisa ser tratada. E essa causa está na sua história. A sua história começa lá na vida uterina, quando você estava sendo gerada pela mamãe. Passando pela infância. É na infância que a criança, ela cria, ela produz recursos emocionais para a vida adulta. A infância é a fase mais importante na construção de um adulto. Tudo que ela aprendeu, ela leva para a vida. A questão é, eu falei que quando a ansiedade é constante, precisa de atenção. Sim, precisa de atenção para que essa ansiedade não venha se transformar em crises e nem transtorno de ansiedade, que é um desequilíbrio mental e emocional. Aí você vai precisar buscar ajuda profissional para cuidar desse desequilíbrio, para sair deste lugar. É importante destacar que a ansiedade não é frescura. Ela é um mal do século. Hoje, a gente tem relatos de crianças e adolescentes muito ansiosos, devido ao ambiente, devido às questões familiares, devido às questões da sociedade. Pesquisas apontam o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Talvez a gente falando isso não passa com tanta veemência, mas isso é muito sério. O país mais ansioso do mundo. E a Organização Mundial da Saúde destaca que o Brasil tem 18.600.000 pessoas com TAG, transtorno de ansiedade generalizado. E a maioria são mulheres.
a proporção entre homens e mulheres é a seguinte: 8% são mulheres e 3% são homens. Inclusive, no outro dia, numa roda terapêutica, uma das participantes ela estava falando sobre isso. Ela conta, agora ela está em tratamento médico e a TAG está sob controle na questão dos sintomas, né? E ela tem cuidado das suas emoções também, sua vida. Que no princípio do transtorno, ela dava entrada na UPA, que é uma unidade de pronto atendimento aqui no Rio de Janeiro, um atendimento emergencial, 2 a 3 vezes ao dia. Dava entrada pelas madrugadas, pedindo socorro, porque ela pensava que ia morrer. Ela buscou ajuda profissional. E hoje, inclusive, ela está cursando uma faculdade. Ela conseguiu, ela se permitiu, ela buscou e ela conseguiu, e hoje ela está organizando a sua vida. Estudando, se formando para ser uma profissional. Então é muito sério. E eu também fui uma pessoa muito ansiosa. Eu tinha crise de ansiedade. Eu sofria de taquicardia. Era uma irritabilidade. Tudo me irritava. Então eu estou falando do lugar onde eu estive. A minha ansiedade chegou a um ponto, as crises de ansiedade. Eu tive uma época que eu estava passando tão mal que eu cismei na minha cabeça que eu estava com pneumonia, porque me doía tudo, doía os meus pulmões. E o médico falou: não, você não está com pneumonia. Tudo isso era os sintomas da ansiedade, do excesso de ansiedade, das crises de ansiedade. Eu precisei passar por um processo terapêutico para sair deste lugar, para alcançar a autocura emocional e para estar aqui falando com vocês, mulheres, que precisam ficar atentas sobre isso e observar se essa ansiedade que você tem sentido, ela é a nível natural ou ela já está em excesso que está atrapalhando a sua vida, seus projetos, seus relacionamentos. E é sobre isso que eu vou falar agora, os impactos da ansiedade na autoestima. E o que é autoestima? Autoestima não é apenas cuidar da aparência. A autoestima é um sentimento profundo de amor, apreço, respeito e reconhecimento por si mesmo. Ela é a base determinante dos relacionamentos com o mundo e como aceitamos as pessoas na nossa vida. Então, é um sentimento de pertencimento, de reconhecimento, quem você é, da sua essência, da sua natureza feminina. No entanto, a ansiedade pode minar essa autoestima, manifestando-se através de insegurança, do medo, da autocrítica. E aí, quando se fala de impacto da ansiedade na autoestima, eu quero destacar os danos que esse impacto causa na vida da mulher. Ela pode afetar profundamente a autoestima da mulher de várias maneiras. E eu quero destacar algumas maneiras, as principais. Por exemplo, a autocrítica excessiva.
Existem mulheres com ansiedade que muitas vezes se tornam suas maiores críticas. Duvidam da sua capacidade. Sentem-se que não são boas o suficiente. Se cobram demais. E isso enfraquece a sua autoconfiança. Muitas cobranças. O medo do julgamento. Medo constante de ser julgada, de não conseguir atender a expectativa. E isso traz preocupação excessiva com a aparência, com comportamentos ou decisões. Esse medo de ser julgada. Esse medo pode paralisar você, fazendo com que você evite situações sociais e oportunidade de crescimento pessoal. Talvez eu esteja falando para alguma mulher que, por conta do medo do julgamento, tem perdido a oportunidade de crescimento profissional, crescimento enquanto pessoa, de alçar novos voos, aproveitar as oportunidades por conta do medo do julgamento, do que o outro vai dizer sobre você. Mas é importante saber o que você tem falado sobre você, o que você pensa sobre você. Também pode afetar no sentido da dificuldade em aceitar falhas. A ansiedade pode fazer com que pequenas falhas se tornem questões enormes, sabe? Questões enormes. Cavalo de Troia. E isso vai dificultar você aceitar as imperfeições. Porque quem não comete erro não tem falhas. Errou, faz de novo. Faz diferente. Talvez não deu certo, porque talvez a estratégia não foi certa. Faz de novo. Faz de uma outra maneira. Porque essa dificuldade em aceitar falhas contribui para uma visão distorcida sobre você mesmo. E alimenta sentimento de inadequação. E tem muitas mulheres nesse lugar. Dificuldade de aceitar suas falhas. Isolamento social. Eu, quando passei por esse período de crises de ansiedade, muitas recepções, festas, encontros, eu evitava de ir. Porque a ansiedade, ela pode levar ao isolamento social. Porque essa mulher, ela evita situações que lhe causam desconforto. Eu me sentia desconfortável. Inclusive, eu fui chamada, pessoas da minha, no meu relacionamento, da minha família, de uma pessoa antissocial. Você é antissocial. Você ficar no meio das pessoas com essa cara, com esse jeito. E aí isso faz com que a mulher, ela se afaste, ela se isole. Se sente desconfortável. E aí vai se isolar de encontros sociais e até compromissos de trabalho. Não vai ficar à vontade. Não vai se sentir bem. Porque por conta da ansiedade, ela se coloca nesse lugar de isolamento social. Esse isolamento ele pode agravar a sensação de solidão e prejudicar sua autoestima, que realmente traz uma sensação de solidão. Eu quero ficar aqui, eu não quero ir.
Muitas vezes eu falava isso. Não, eu não quero ir, não quero estar no meio das pessoas, eu não quero que as pessoas, eu não estou bem. Hoje eu não estou bem, quando eu não estou bem eu quero ficar aqui quietinha, isolada. Por quê? Porque eu estava num processo, eu estava passando por uma ansiedade além do limite. Estava em crise de ansiedade. Então, também pode levar ao ciclo de autoestima baixa. Quando a ansiedade afeta a autoestima, isso pode criar um ciclo vicioso. E a baixa autoestima aumenta a ansiedade. As mulheres que têm baixa autoestima, elas têm tendência a estarem ansiosas. E por isso, por sua vez, diminui ainda mais a autoestima, dificultando essa recuperação emocional, porque tudo passa pelo sentir. Tudo passa pelo sentir. Eu sinto que não estou bem, eu sinto que eu não tenho capacidade, eu sinto que eu não faço as coisas certas, eu não aceito as falhas, os erros, tudo é sentir, passa pelo sentir. Então, sentir tem a ver com as emoções. Então, esse ciclo vicioso, que é a ansiedade, o impacto da ansiedade na autoestima, dificulta a recuperação emocional dessa mulher. Dessa mulher realmente chegar a um equilíbrio emocional e reconhecer quem ela realmente é, a sua natureza, a sua essência. Esses danos à autoestima, eles é importante eles serem observados pela mulher. É importante em busca de ajuda. E eu estou falando para mulheres nessa fase da vida, na flor da idade, 50 a mais. E essas mulheres ficam suscetível a uma ansiedade silenciosa, mais intensa. Porque ocorrem muitas mudanças nesse período. Mudança fisiológica, emocional, mental e até espiritual. Mudanças hormonais é um período onde a mulher entra na menopausa, um período de transição. Então, existem mudanças hormonais, emocionais, simbólicas. Muitas estão passando pelo período do ninho vazio. Os cuidados da família foi a vida toda. E agora os filhos cresceram, porque os nossos filhos, nós os criamos para a vida. Para construírem famílias, para serem profissionais. Nós criamos os nossos filhos para a vida. Então, eles escolhem o caminho. E o ninho fica vazio, porque eles vão embora, eles constituem famílias, eles vão para outras cidades, outros estados, outros países. Eles vão em busca da sua vida, da sua felicidade, daquilo que eles acreditam, daquilo que eles querem, que eles desejam. E a mulher, ela fica parada, ela não sabe o que vai fazer. Me permita dizer o que você pode fazer. Cuide de você. Esse é o momento de você cuidar de você. Você já cuidou de todo mundo. Cuide de você. Cuide desse seu estado de ansiedade que pode te levar a crise ou transtorno. Esse também é um período de perda de entes queridos, pessoas que você ama.
É um período que pode trazer ansiedade, sim, solidão. Esse é o momento de você cuidar de você. E esses danos que a ansiedade traz à autoestima precisam ser tratados. Pode ser tratados dependendo do nível dessa ansiedade. Com prática de respiração profunda e consciente, e a respiração está à nossa disposição, basta aprender a fazer a respiração profunda e consciente, viver o aqui, o agora, o hoje, o presente. Eu sempre costumo dizer, isso é realidade. É o único domínio que a gente tem. É a única certeza. A gente projeta para o futuro, precisa ter planos para o futuro. Mas a gente não tem como dar conta do futuro. Precisa buscar autoconhecimento. E nos casos, como eu falei, onde essa ansiedade é constante, é diária, é intensa, precisa buscar ajuda profissional. Precisa passar por um processo terapêutico. Por isso que eu falo, é o momento de você cuidar de você. Só você pode transformar a sua vida, porque muitas vezes a mulher fica esperando o outro fazer alguma coisa por ela. Mas é você que precisa fazer. A sua história te trouxe até aqui para você fazer alguma coisa por você. É um momento, você que está me ouvindo, de sair desse lugar de sofrimento e buscar ajuda. Olá, minha querida, tudo bem? Para alcançar autoconhecimento, porque terapia também é autoconhecimento, e alcançar autoconfiança, aumentar a sua autoestima e também conquistar a sua autocura emocional. O Dr. Peter Levine, ele é um psicólogo, ele escreveu um livro, Despertar do Tigre, fala sobre traumas esse livro, e ele diz que o corpo tem a capacidade inata de autocurar-se. Então, como eu já disse, esse é o momento de você parar, de você se dedicar a você. Momento de você fazer o relaxamento, descansar. Nos encontros com mulheres, quando eu falo descansar, elas riem. Porque qual é o discurso? Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho que fazer muita coisa. Descanse, não espere que as coisas piorem na sua vida. Faça a sua parte, faça por você. Agora é hora de fazer por você. E é importante aprender a gerenciar emoções e pensamentos. Porque os pensamentos negativos tiram energia. As preocupações, que são ocupações com antecedência, também tiram a nossa energia. É aquela história, se acontecer, será que vai acontecer? Será que vai ser? Tenha certeza que as coisas podem mudar. Você pode conquistar a sua autoestima elevada. A sua autoestima pode ser elevada. Precisa ter esse cuidado
para que não permitir que a ansiedade ela venha impactar a sua autoestima. Como eu falei hoje, você aprendeu sobre os impactos da ansiedade na autoestima. A autocrítica excessiva, o medo do julgamento, dificuldade em aceitar falhas, a questão do perfeccionismo, né? E o perfeccionismo é uma da disfunção da baixa autoestima. Não pode errar, não pode falhar, tem que ser sempre certo, tem que ser sempre ali. Não aceito errar, não. Quem não é? O isolamento social, como eu falei, inclusive trazendo um relato de quando estava nesse lugar de ansiedade, que nos afasta até de convívio com pessoas queridas. Porque isso tudo vai criando um ciclo vicioso. Traz uma baixa autoestima e afeta diretamente o seu emocional. Então, espero que você tenha entendido a importância de você cuidar da sua morada. Sim, cuidar da sua morada. Cuidar da sua vida. Cuidar de você. Você, mulher, na flor da idade. A importância de você cuidar de você. Entender que essa fase é uma fase linda. Se você cuidar de você, se você cuidar das suas emoções, se você cuidar da sua saúde integral, se você se valorizar, porque como eu disse lá no início sobre a autoestima é a estima que você tem por você. É um sentimento de profundo de amor, de apreço, de respeito, de reconhecimento. Quem você é. E você chegou até aqui. Foram muitas batalhas ser vencidas. E você venceu, na verdade. Conquistas. Muitas pedras que você conseguiu passar, superar. E agora esse é o seu momento. Seu momento de brilhar. Seu momento de viver o melhor dessa vida. Com a ajuda de Deus. E você fazendo a sua parte. Faz sentido isso para você? Então, estou feliz por ter vocês aqui. E ao final dessa live, o meu desejo é que você fique bem. É que você entenda que você precisa se permitir. Se está passando por esse momento de ansiedade excessiva, você precisa se cuidar. Procurar ajuda. Por isso que, novamente, falo para você, fique bem. E feliz por estar aqui com vocês. E até o nosso próximo encontro. Receba o meu abraço carinhoso.